Glória a Deus. Hoje nós queremos falar do Dunamis. Queremos falar sobre o Evangelho, que é o poder de Deus. Amém? Você crê nisso? Obrigado. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos fazer essa oração. Peça para o Senhor: Senhor, fala comigo mediante a Tua palavra. Diga assim para Ele: Senhor, eu não quero receber informação, eu quero receber revelação. Eu quero que o Senhor, diga assim para Ele: eu quero que o Senhor abra os olhos do meu entendimento, e que a Tua palavra gere transformação na minha vida. Senhor, tudo isso nós te pedimos, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Que a palavra flua, a palavra que é espírito e vida, ela flua nesta noite. Flua a palavra de sabedoria, de conhecimento, tudo para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 1. Aleluia. Verso 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 1,16. Eu posso ouvir um coral bem bonito dizendo assim: não me envergonho do Evangelho. Vocês. Continue. Porque amém, amém. Queridos, eu lembro aqui, nesse lugar, os mais velhos lembram, eu creio que os mais velhos lembram, duas pessoas que sofriam de epilepsia. Duas pessoas, eu não vou dizer o nome porque eles não autorizaram dizer, né? Não estão aqui. Mas duas pessoas sofriam de epilepsia. Queridos, e nós oramos por essas pessoas, e as pessoas foram curadas. Elas não têm mais epilepsia. Nunca mais manifestaram o sintoma, nunca mais manifestaram a doença. Foram curadas de epilepsia. Eu lembro aqui de mães que os médicos disseram que não podiam engravidar, e ficaram grávidas. Eu estava até ouvindo o testemunho de Bolinha. Cadê Bolinha? Está aqui hoje? Não. Vem cá, Bolinha, vem cá. Eu lembro, a gente estava conversando essa semana sobre isso. E eu não me canso de ouvir esse testemunho tão bonito dele. Vem cá, por favor. Aleluia. A gente estava orando e como foi a história que você falou? Essa semana? Que minha esposa era doida para ter um filho, né? Nós já tem Bianca. Aí ela foi fazer os exames. Quando chegou lá no médico, disse que não podia mais ter filho, por causa dos olhos estavam preguiçosos. Aí ela chegou em casa toda triste. Disse: amor, e agora? Não posso mais ter filho. Vamos fazer o quê? Aí eu disse: rapaz, aí agora... Eu disse: não, meu amor, tem que ter uma resposta. Ou adoção ou inseminação. Eu digo: dinheiro eu não tenho. Como é que eu vou fazer? Aí eu disse: meu amor, eu sirvo um Deus de milagre. Nosso filho Deus vai mandar. E nisso ela ficou sem saber o que fazer. Quando foi um dia de quinta-feira, eu sou sempre do culto de quinta, disse: quem tiver uma enfermidade no corpo, um caroço, uma dor, coloca a mão em cima e ore. Aí eu olhei para ela. Como foi a história? No culto da quinta-feira a gente disse o quê? Quem tiver algum problema de saúde, coloca a mão em cima e ore. Um caroço, uma dor, né? Aí eu fui e coloquei a mão na barriga dela e orei. Quando eu acabei de orar, ela olhou para mim e começou a chorar. Eu disse: agora vamos descansar no Senhor. No dia do aniversário do nosso casamento, ela foi fazer o teste de gravidez. Quando chegou, ela fez o teste, deu positivo. Hoje vai fazer 5 aninhos ele já, o Samuel, né? Todo mundo já conhece a bênção do Senhor, né? Obrigado, Bolinha. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia.
Gente, que Deus lindo. Diga para o seu vizinho, não tem nada impossível para Deus. Diga para ele, você precisa crer num Deus de milagres. A gente canta muito sobre isso, né? Mas nessa noite nós queremos despertar isso no seu coração. Queremos falar sobre esse dunamis, sobre esse poder de Deus. E a gente vai começar assim, né? Com algumas coisas. Hoje o Fernando também está aqui. Vem cá, Fernando, por favor. É você mesmo. Ele já contou tanto esse testemunho na oração dos homens, mas eu quero que hoje ele conte aqui para a igreja. Que ele disse que ia chamar ele qualquer dia para me contar aqui na igreja. Vem para cá, Fernando, suba aqui. Aleluia! Você já contou algumas vezes seu testemunho lá, mas o que foi que Jesus fez na sua vida? Você falou que bebia, que estava uma situação meio difícil, como é que é? Conta um pouquinho. É assim, pastor, e nossos irmãos estão aí presentes. Eu era uma pessoa que eu vivia no mundo do pecado, né? Eu fui batizado, tinha 23 anos, parece, na época. Então, eu me batizei, fiquei ali, e foi quando eu caí no pecado de novo. E o mundo só me trouxe destruição. Então eu falo para a igreja, quem estiver no caminho firme, procure mais, a se firmar mais ainda. Porque é benção, viu? É benção. Então eu vivia um pouco desaversado, como diz a história, né? E a minha família, minha esposa que está ali presente, meu genro está ali também, outra filha minha também está ali, minha neta está lá na aula. Então eu via o sofrimento dos meus filhos, de minhas filhas. Dizia, pai, pelo amor de Deus, pai, larga essa bebida que o senhor tem. Ah, meu filho, eu vou deixar. Então, a gente, para resumir a história, eu continuei sempre na bebida, né? Minha esposa me dava um conselho, eu falava, eu vou parar. Naquela hora que ela me dava o conselho, eu digo, vou parar. Mas na hora que eu saía, que eu botava o pé fora de casa, o Satanás dizia, o bar está aberto, pode ir lá. Gente, era. Era uma droga terrível que eu usava, era a bebida. Eu cansei de levantar 2 horas da manhã, meus irmãos, para ir beber cachaça. Não é brincadeira não, igreja. Minha família, eu tenho uma irmã que mora em Simão Dias, ela falou para minha esposa está presente ali, ele nunca vai deixar a bebida, porque no dia que a mãe dele morreu, que ele foi para o enterro da mãe, ele tomou cachaça, veio bêbado, foi-se embora bêbado. Nesse tempo morava em Aracaju, minha mãe morreu em Simão Dias, e realmente foi verdade. Mas eu falei para minha irmã, antes de eu vir para aqui, eu falei para minha irmã que eu tinha um Deus. Eu estava naquele jeito ali, mas eu tinha um Deus que um dia Deus ia me tirar. Que ia resgatar. E graças a Deus, por honra e glória do Senhor, eu estou dando esse testemunho aqui. Tem quanto tempo que você não bebe? Tem quanto tempo? Oi? Quanto tempo você não bebe? Eu já estou fazendo 3 anos aqui, dia 8 de agosto, dia 6 eu faço aniversário, e dia 8 de agosto, 3 anos que eu estou aqui na casa do Senhor. Livre e livre. Só um pouquinho, pastor. Eu sofria dor de problema de coluna. Eu sou predeiro, para quem não sabe, os irmãos aí que não sabem, eu sou predeiro. E eu, na época, eu trabalhava na empresa de Maratá, Taíve ali, que conhece muito bem. E eu adoeci lá, eu passei 5 anos e 3 meses encostado, porque não aguentava trabalhar. Problema de coluna. Para resumir, para a nossa igreja, hoje eu estou curado aqui na luz, por honra e glória do Senhor. Aleluia! Cadê as filhas? As filhas estão aí? Cadê Jamile? Jamile está aí? Não. Tá não, né? Tem outra filha. Quem é a outra filha? Mudou mesmo? Mudou?
Amém. A esposa está dizendo que mudou. Diz que até a aparência mudou, né? Está mais bonito, é? Aleluia! Você está entendendo, querido? O Evangelho não é pastor Sid Clay, é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia, quando Paulo ele vai usar essa palavra, o Evangelho é o poder de Deus, ele usa a palavra dunamis, que é de onde vem essa palavra dinamite, que a gente traduziu para dinamite hoje. Então, quando ele diz assim, o Evangelho é o poder, você pode traduzir também e colocar, o Evangelho é a dinamite, bum, de Deus. O Evangelho é a dinamite, é o poder de Deus, que Deus confere a nós. Lucas capítulo 9, Jesus, ele quando comissiona os discípulos, ele diz assim, olha, eu vos dou poder, eu dou a vocês poder, eu dou a vocês poder, é a mesma palavra, se você for pesquisar, é a mesma palavra, é dunamis, é dinamite, é poder, ou seja, Deus coloca na mão da igreja, Deus coloca a dinamite, Deus coloca o poder, sabe para quê? Não é para destruir, porque a palavra diz também que o poder do Evangelho não é para destruição, é para salvação, é para restauração, é para cura, é para operação de milagres, é para livramento, é para libertação, é para que pessoas sejam libertas. Mas Deus confiou à igreja este poder, Deus confiou a nós esse poder, Deus colocou nas suas mãos o poder, amém? Porque o Evangelho é. Então Jesus em Lucas 9 ele diz, eu vos dou o poder. No capítulo 10, no capítulo seguinte de Lucas, ele vai dizer assim, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então ele deu poder, sabe para quê? Para explodir as portas do inferno, para saquear o inferno, para tirar vidas, para libertar vidas. Pessoa que estava prisioneira do Zé Pilintra, liberta, transformada. Então o Evangelho, ele tem um poder de libertar, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho tem um poder para curar, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho tem um poder de operar milagres, porque uma tradução possível de dunamis é milagre, amém? Uma das traduções é milagre. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele vai falar justamente isso. No capítulo 1 também, de 1 Coríntios, olha só o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui. Verso 18, pode colocar aí por favor. 1 Coríntios 1, 18, diz o quê? Aleluia, pode colocar ali, olha lá. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem é o poder de Deus. A mensagem é o poder de Deus. E você carrega o poder de Deus. Pastor, onde é que está o poder de Deus? O poder de Deus está na mensagem. Pessoas são curadas aqui. Você sabia que tem pessoas que são curadas aqui só porque se expõem a esse ambiente? Só porque se expõe a palavra, porque quando a palavra é pregada, ela traz cura, ela traz transformação. Quem percebeu que já aconteceu alguma mudança na sua vida, só porque começou a andar nesse ambiente? Levanta a sua mão, quem já percebeu que aconteceu alguma mudança? As mudanças, elas são progressivas, elas vão acontecendo, porque o Evangelho vem, vai causando transformação, vai causando impacto, vai causando mudança, ele vai causando confronto, porque Evangelho que não confronta não é Evangelho. Então o Evangelho, ele precisa nos libertar, nos confrontar, nos esticar, nos fazer livres, quebrar nossas cadeias, quebrar as correntes, nos tirar de prisões. Alguém que estava prisioneiro da bebida, agora é livre. Alguém que era prisioneiro da pornografia, agora é livre. Alguém que era prisioneiro da imoralidade, mas ele agora é livre. Alguém que era prisioneiro de uma enfermidade, de uma doença, mas ele agora é livre.
Porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! Quando Jesus chegava, onde ele chegava, ele não apenas falava de uma coisa, mas ele falava de algo completo. Ele falava do Evangelho. Ele falava do reino de Deus. E esse Evangelho causava transformação, mudança, confronto. Agora, eu pergunto, todas as pessoas que Jesus falou o Evangelho, todas as pessoas aceitaram o Evangelho? Sim ou não? Todas essas pessoas aceitaram o Evangelho? Não, algumas recusaram o Evangelho. Por quê, pastor? Porque o Evangelho vai causar transformação. Se você permanecer aqui, você vai ser confrontado, porque o Evangelho vai dizer para você: olha, você precisa mudar, você precisa de uma transformação, você não pode continuar o mesmo, você não pode servir a você mesmo, você tem que servir a Deus, você tem que servir ao Senhor e não a você mesmo. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Nesse mesmo capítulo 1 de Coríntios, nesse mesmo capítulo 1, Paulo diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Verso 27, mas Deus escolheu o que para esse mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele, aleluia, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Você tem que se gloriar em Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te ensinar algo. Você precisa se gloriar em Deus. Como assim se gloriar em Deus? Você não se gloria na sua força, você não se gloria na sua sabedoria, você se gloria em Deus. Você começa a dizer: eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus tremendo. Você sabe aquele filho pequeno que se gloria do pai, porque ele olha para o pai, ele é fã do pai, ele admira o pai, ele diz assim: meu pai é forte, meu pai tem força, meu pai pode assim, meu pai pode fazer aquilo, meu pai pode correr muito rápido, meu pai pode... Vocês conhecem crianças assim? Que o pai é o super-herói. Ela se vangloria não dela mesma, ela se vangloria na força do pai. Você, como crente, você precisa se vangloriar em Deus. Diga: o meu Deus é todo poderoso, e sua palavra tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. É por isso que todo joelho se dobra, todo joelho, anjos, homens, demônios, todos se dobram, porque o Evangelho é o poder de Deus. Diga: o Evangelho é a dinamite de Deus. O Evangelho é o quê? A dinamite de Deus. Para quê? Para destruir fortalezas do inimigo. Agora é interessante que a Bíblia diz que Deus não escolheu gente muito sábia, Deus não escolheu gente muito letrada. É claro que tem pessoas: pastor, quer dizer que Jesus me escolheu porque eu sou burro? Não. Ele escolheu você porque você não está se vangloriando na sua sabedoria. Ele escolheu você porque você pode ter PhD, doutorado, você pode ter isso, pode ter aquilo outro, mas você não se vangloria disso. Sabe do que você se vangloria? Você se vangloria de Deus ter te escolhido, de Deus ter olhado para você e dizer assim: eu quero você. Anjos olharam e dizer assim: mas Deus, olha só para ele, olha só a situação dela, olha como é que ele está. E Deus diz: mas eu quero ele assim mesmo, eu quero restaurar ele, eu quero consertar ele, eu quero fazer dele templo, morada, habitação do meu espírito. E aí você se vangloria dele, você diz: Senhor, que grande amor é esse, que amor é esse, aleluia. Então ele nos escolheu. E ele diz mais: para o mundo é loucura, mas para aquele que crê é o poder de Deus. Porque o mundo não conheceu Deus na sua sabedoria.
Olha, preste atenção que a palavra diz aqui em Coríntios: o mundo não conheceu a Deus da sua sabedoria, então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do Evangelho. É loucura do Evangelho. É por isso que às vezes você precisa ser meio louco para crer em Jesus, porque gente que fala com Deus que não vê. Você sabe que os judeus, eles não eram entendidos na antiguidade, porque os romanos tinham seus deuses que eles viam, os gregos tinham seus deuses que eles construíam, mas os judeus não tinham um Deus que eles pudessem ver. Aí dizia assim: que Deus é esse que eles adoram e não é uma imagem, não há nada? Esse povo é doido. Sim, nós falamos com Deus que nós não vemos, mas que cremos, sabemos que foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos criou, e por meio da sua palavra todas as coisas vieram a existir. Como está lá em Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pela sua palavra Deus disse: haja luz, e houve luz. Pela palavra de Deus Ele trouxe à existência as coisas que não existem, pela sua palavra. E é a mesma palavra que quando você prega começa a construir mundos, começa a construir coisas dentro de nós e ao nosso redor. Aleluia. É por isso que é maravilhoso quando você enche a tua boca, quando você enche teu coração com uma palavra de Deus, porque você vai estar liberando o poder de Deus. Diga para o seu vizinho: comece a liberar o poder de Deus. Diga com autoridade para ele, dá uma chacoalhada, se você pode, tem intimidade, chacoalha ele, diz assim: não retenha o poder de Deus. Amém? Amém, querido? Não retenha não, porque o Evangelho é o poder de Deus, por mais louco que pareça. E outra, você não precisa ser doutor em nada não. Faz como o irmãozinho aqui que eu contei outro dia, lembra, Nilo? Do irmãozinho, que o pastor fez uma conferência e disse assim: ó, vamos precisar de alguns obreiros aqui. Escolheram uns obreiros lá, pessoal mais capacitado. E você sabe que toda igrejinha tem um irmãozinho que é meio assim, não tem? Tem ou não tem? Aqui não tem não, né? Glória a Deus. Aí o pastor disse: olha pessoal, esse irmãozinho é meio assim, não vamos dar ninguém para ele aconselhar, porque ele não bate bem da bola. Aí quando o pessoal se convertia, os outros voavam em cima dos convertidos, não deixavam ninguém para ele. Isso, uma conferência de 3 dias, primeira noite a mesma coisa, segunda noite a mesma coisa. Ele disse: tem alguma coisa errada, o irmãozinho, tem alguma coisa errada, estão fazendo alguma coisa errada. Aí ele disse: amanhã eu sei o que eu faço. Aí ele correu, quando o pastor fez o apelo, ele foi o primeiro que correu. E para o desespero do pastor, era o prefeito da cidade que estava ali à frente. E ele disse: o senhor está aceitando a Jesus? E o prefeito disse: não. Aí ele disse: então vá para o inferno. E os obreiros contaram para o pastor: pastor, aquele irmãozinho que o senhor tinha falado mandou o prefeito ir para o inferno. Um mês depois o prefeito voltou e disse: eu quero entregar minha vida a Jesus. Desde que aquele irmão falou: vá para o inferno, vai para o inferno. Todas as noites quando eu vou dormir eu ouço aquela palavra: vá para o inferno, vá para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Querido, Deus não chamou muita gente sábia. Deus chamou pessoas que estão dispostas a pregar o Evangelho. Deus chamou pessoas que estão dispostas a crer no Evangelho. Deus chamou pessoas que ousem crer na palavra do Senhor. E porque elas creem, elas começam a orar. Porque elas creem, elas começam a liberar a palavra. Porque elas creem, elas podem olhar para um homem que está drogado e dizer assim: Deus vai transformar a tua vida. Deus vai transformar você num pregador do Evangelho. Elas podem olhar para uma prostituta e dizer: Deus vai levantar você como uma dona de casa, como uma mulher respeitada, como uma mulher de honra. Sabe por quê? Porque quem faz isso não são os governos, não são as ONGs, é a igreja do Senhor que faz isso. Porque é a igreja que foi conferida poder e autoridade. Deus deu à igreja. Por isso que tem que acontecer um despertamento nos nossos corações. Aleluias. Nós falamos
Nas últimas semanas falamos sobre metanoia, falamos sobre transformação, falamos sobre libertação de escravos, da mentalidade de escravos. Deus, Ele quer causar essa transformação, Deus quer causar essa libertação dessa mentalidade e entender que nós somos herdeiros e nós carregamos algo poderoso, dinamite. Nós carregamos algo poderoso, o quê? Dinamite, poder de Deus. Precisamos usar, saber usar. Agora, dinamite você não coloca na mão de crianças. Dinamite você não coloca na mão de crianças. Porque tem gente que quer causar estrago com o poder de Deus. Não, você tem que saber usar, bem usado, para que você possa trazer libertação, trazer cura. E você não precisa se apoiar na sua capacidade, você se apoia no poder de Deus, porque você se vangloria em Deus. Aleluia! 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 No capítulo 10, como dizíamos em Lucas capítulo 10, quando Jesus ele manda os discípulos, eles chegam e dizem assim: Senhor, no teu nome até os demônios se nos submetem. Até os demônios nos submetem. Gente, se você recebeu o nome de Jesus, se você recebeu o Evangelho, Deus te deu essa capacidade para que você expulse demônios. Em meu nome expulsarão os... Diga, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome falarão novas línguas. Então o Senhor, Ele está dizendo: ó, eu estou te dando o Evangelho, eu estou te capacitando para que você faça a obra de libertação, para que você cure, para que você restaure, para que você também confronte. Porque o Evangelho vem para libertar, não apenas de prisões espirituais, não apenas de doenças, mas também do pecado. Amém? O Evangelho vem para nos libertar, e não importa por quanto tempo a pessoa tenha vivido em escravidão. O Evangelho vem e nos liberta, vem e nos restaura a vontade perfeita de Deus. Quando a Bíblia nos diz que Jesus ele veio, a Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E aí ele olha para a gente e diz assim: eu estou voltando para o céu, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, outro Consolador, o Espírito Santo. Fiquem aí até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês serão revestidos de poder, serão revestidos de poder. Vocês receberão esse poder, para quê, pastor? Para que vocês façam a obra. O poder é para que a igreja faça a obra. Olhe para a sua mão. Na sua mão o Senhor tem confiado o poder para que você faça a obra. Querido, começa a impor as mãos. Pastor, mas eu nunca vi um milagre assim acontecendo. Deixa Deus te usar para que esse milagre aconteça. Pastor, eu nunca vi pessoas sendo libertas dessa forma. Deixa Deus te usar para que haja libertação dessa forma. Nessa noite o Senhor está te chacoalhando para que você comece a crer, para que você não limite o poder de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar que alguém fosse curado de epilepsia. E tivemos 2 casos de pessoas sendo curadas de epilepsia nesse lugar. Eu nunca ouvi falar. Talvez a medicina dissesse: pastor, isso aí não é nada, isso aí é um problema da medicina, isso aí tem que ser tratamento. Eu não ignoro que isso pode ser tratamento ou aquilo outro, mas o que eu quero dizer para você é que Deus tem o poder, tanto para curar uma dor de cabeça, como para curar a epilepsia, para curar um câncer, para curar qualquer que seja o problema. Agora, nós precisamos crer que o Evangelho é o poder de Deus. Talvez você tenha crido de forma parcial. Pastor, eu creio que Jesus é bom, Jesus morreu por mim, né? Glória a Deus, Ele morreu, verdade, Ele morreu por você. Mas Ele não fez apenas isso. A Bíblia diz que Ele rompeu os grilhões da morte. E Ele, nas regiões dos mortos, Ele proclamou a sua salvação. E todo joelho nos céus e na terra proclama que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Sobre o que, pastor? Sobre toda e qualquer situação.
Ao nome de Jesus se dobra todos os nomes, todo joelho. Não existe um nome maior do que o nome de Jesus. Você crê nisso? Então eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Pastor, às vezes parece que é tão difícil de crer. Escute bem. Talvez você seja como aquele pai que tinha um filho epilético. Ele chegou para os discípulos, Jesus estava no Monte da Transfiguração, ele chegou para os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio que estava na vida daquela criança. Jesus desceu, viu uma confusão ali, e ele perguntou o que estava acontecendo. O pai chegou e disse: Senhor, eu trouxe meu filho para os teus discípulos, e eles não puderam libertar, não puderam expulsar. Aí o pai disse assim: mas se o Senhor pode, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça por ele. E ele disse: não é se eu posso, é se você pode crer. Você ouviu? Não é se eu posso, é se você pode crer. Talvez você está dizendo assim: pastor, esse é o meu problema, eu não consigo crer. Talvez você esteja dizendo justamente isso: pastor, é esse o problema que eu estou agora, eu não estou conseguindo crer. Eu ouço, eu já ouvi, mas eu não estou conseguindo crer. Sabe o que foi que aquele pai disse? Ele disse assim para Jesus: me ajude na minha incredulidade. Curva sua cabeça, feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Talvez você precise pedir essa ajuda para Ele e dizer: Senhor, me ajude a crer. Me ajude a crer. Me ajude a confiar, Senhor. Por favor, de todo o teu coração, rasga teu coração. Esse é o momento para você rasgar o teu coração diante dEle. Nós queremos que Deus levante neste lugar pessoas que creem no Evangelho. Não é crer em mim, mas crer na palavra do Senhor, naquilo que Deus está te falando. Porque o preço foi pago, querido, para te libertar, para te salvar, para libertar, para te curar, para te restaurar, para causar uma transformação, uma mudança. O Evangelho é isso, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho vai te libertar, vai transformar a tua casa, transformar a tua vida. Peça para o Senhor: Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda a confiar, Senhor, em Ti. Aleluia, Senhor. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com nossos corações rasgados diante do Senhor. Em nome de Jesus te peço, Senhor, toma agora teu filho e tua filha pela mão. Toma teu filho e tua filha pela mão. E eu te peço, ajuda a crer agora. Ajuda a crer. Ajuda a crer, Senhor. Ajuda a crer agora. A crer que o teu poder não mudou. A crer que o Senhor continua o mesmo. A crer que o Senhor não está limitado por as circunstâncias. A crer que o teu nome, Senhor, tem todo o poder nos céus e na terra. A crer que no nome de Jesus demônios se submetem, enfermidades se submetem. Senhor, ajuda-nos a crer, Senhor, agora. Todo espírito de incredulidade bata em retirada deste lugar agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, fora, fora, fora agora, em nome de Jesus, fora agora, em nome de Jesus. Nós declaramos um batismo de fé. Receba, comece a receber. Eu profetizo sobre a tua vida um batismo de fé, em nome de Jesus. Um batismo de fé. Creia em nome de Jesus. Comece a crer, a confiar, a saber o Deus que você conhece, o Deus que você serve, o Deus que te salvou. Pai, no nome de Jesus, profetizamos agora. Não há limites para o teu poder. Não há limites para o teu poder. Nós declaramos que não há barreiras. Aleluias. Aleluias.
Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre lhe estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé, no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Diga bem forte: pois não há barreira para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. Nas mais altas barreiras tu irás. Eu sei que não há nada nem ninguém, canta comigo, que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Toda a igreja. Comigo. Pois não há barreiras para aquele revestido. As mais altas barreiras tu irás transpor. Há uma unção sendo liberada sobre este lugar. Eu quero que você receba dessa unção. Levante suas mãos aos céus, receba dessa unção. Eu profetizo que o Espírito Santo está agindo ainda neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus a ação do Espírito Santo sobre este lugar. Pessoas recebendo e testemunharão aquilo que Deus fez nessa noite sobre suas vidas. Oh Deus Santo, nós te glorificamos, Pai. Te glorificamos em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu queria dar oportunidade para você que está aqui nessa noite e dizer para você que Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Eu e você nascemos
condenados ao inferno. Eu e você nascemos condenados à perdição eterna, mas através do Evangelho, Jesus nos salvou. Ele me resgatou. Eu estava indo a alta velocidade para o inferno. Eu estava. Mas Jesus, através do Evangelho, Ele me chamou. Ele está chamando você também. E você precisa tomar uma decisão nessa noite. Se você está ouvindo a voz do Espírito de Deus, entrega a tua vida hoje. Deixa que o Evangelho, que é o poder de Deus, liberte, cure, restaure, opere um milagre na sua vida. Você está ouvindo essa palavra que pode parecer loucura para o mundo, mas para aquele que crê, se você crê, é o poder de Deus na sua vida, e Ele vai causar uma transformação, vai causar uma mudança tão grande na sua vida, que muitas pessoas vão olhar e vão dizer assim: mas é você mesmo? E você vai dizer: sim, sou eu. É que o Evangelho entrou na minha vida, é que as boas novas de salvação entraram na minha vida, é que Jesus entrou na minha vida. Se você é essa pessoa, você pode orar comigo, entregando sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero me entregar por completo nas tuas mãos. E eu te peço, entra na minha vida e faça a mudança necessária, porque eu quero que o Senhor me perdoe por todos os meus pecados, todos os meus erros. Eu quero conhecer o teu Evangelho, e eu quero carregar dentro de mim a pessoa bendita do Espírito Santo. Hoje, escreve meu nome no livro da vida e enche a minha vida com a tua presença. Amém e amém. Você fez essa oração pela primeira vez? Levanta a sua mão bem alto. Se foi você que fez essa oração, eu quero que você levante sua mão em nome de Jesus. Pode levantar, não tenha vergonha. Onde está a primeira pessoa? Levanta a sua mão o mais alto que você pode, e o mais alto que você puder, você pode fazer assim, dizer: eu, pastor, eu sou essa pessoa. Pode levantar, não tenha vergonha não. Não fique envergonhado. Se essa pessoa é você, nós estamos aqui e queremos ajudar. Desse lado aqui, se há alguém aqui nessa noite que tomou essa decisão maravilhosa, é a melhor, mais poderosa decisão, faz assim bem alto, em nome de Jesus: eu quero, pastor, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação. Essa pessoa é você, querida, em nome de Jesus. Eu quero te dar oportunidade para isso, mas eu não vou insistir, porque o Evangelho é de graça, mas custou caro. É de graça, mas custou caro. Então, se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite? Se não, feche os corredores. Você pode nos procurar após o culto. Você pode nos procurar após o culto também, dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida, eu quero participar desse Evangelho que liberta, que restaura. A igreja, por favor, curva a sua cabeça e comece a agradecer ao Senhor. Querido, o Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é uma ideologia, o Evangelho não é um conceito humano. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o Senhor está dizendo para você: você carrega isso. Por favor, não desperdiça isso. Você carrega dinamite com você. Você carrega explosivos com você. Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos uma igreja que entende o que está carregando. Eu quero que você diga isso para você mesmo: eu entendo o que eu estou carregando. E a tua igreja, Senhor, ela entende o que ela carrega. Ela carrega, Senhor, o teu Evangelho, o teu poder. E no nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, pessoas aqui, Senhor, fazendo diferença aonde elas chegam. Todo espírito de timidez, de covardia é neutralizado no poder do nome de Jesus. E declaramos uma igreja que opera no poder do teu Espírito. Uma igreja que ousa crer
num Deus de milagres. No nome poderoso de Jesus, nós agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque a palavra não voltará vazia, ela prospera naquilo para qual o Senhor a enviou nessa noite. Senhor, e pelos olhos da fé eu vejo o Senhor levantando aqui pessoas, Senhor, com uma ousadia que nunca tiveram antes. Senhor, pelos olhos da fé eu vejo o Senhor levantando pessoas aqui, Senhor, com intrepidez. Pessoas que dizem: eu sei o que eu carrego. Essa pessoa é você, querido. Pessoas que estão dizendo: eu sei o que eu estou carregando. No nome de Jesus, abençoamos o teu povo, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, vos dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Não sai correndo, vai aqui para o lado tomar um cafezinho com a gente, tá certo? Deus abençoe vocês.